Estimada irmã, estimado irmão, a graça e a paz do Senhor esteja contigo, ali onde que você está. E a palavra de Deus diz para nós neste dia: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías capítulo 55, versículo 11. O nosso Deus se revela até nós. O nosso Deus vem ao nosso encontro, fala conosco. Ele nos reúne, nos agrega em torno da sua palavra. E eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, derrama a tua santa palavra. Amém. Convido para cantarmos o hino. Diante da palavra do Senhor, é esta mesma palavra que nos diz que todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. É nessa presença de Deus que nós queremos confessar a nossa culpa e o nosso pecado. E nesse dia eu quero ler como nossa confissão o Salmo número 51. Por causa do teu amor, ó Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, e somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero,
Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para mim, não olhes para os meus pecados. Apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá uma vontade nova e firme de viver em fidelidade. Não me expulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão para ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, pões as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu faça e nem ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados contra ti, como oferta para ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não me rejeitas e não rejeitas um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda e constrói uma nova vida. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. Ó Senhor Deus, em tua presença nós nos colocamos e te pedimos perdão, Senhor, perdoa a nossa culpa e o nosso pecado. Amém. A esta nossa palavra de confissão, usando o Salmo 51, o Senhor nos diz: não foram vocês que me amaram, mas eu amei vocês. Por isso eu acolho a você, minha irmã, meu irmão, junto a mim, diz o Senhor, e perdoo todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para orarmos. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre a tua igreja. Derrama o teu Santo Espírito, Senhor, sobre a vida das pessoas que estão agora a ouvir a tua palavra. Derrama o teu Santo Espírito, abre o nosso coração e a nossa mente neste novo dia. Amém. Eu convido para cantarmos um hino. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Convido para acompanhar a leitura do Evangelho previsto para a pregação deste domingo. Leitura que tem duas partes, Mateus 13, 24 até o 30 e depois do 36 até o 43. Eu passo a ler então o versículo 24 até o 30. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito.
E agora então passo para o versículo 36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. A parábola do trigo e do joio é uma das poucas parábolas no Novo Testamento que Jesus mesmo explica o significado. E por isso não é nenhum mistério entender o que ela quer dizer. Jesus, ali nos versículos 36 até o 43, ele explica o que cada símbolo, o que cada coisa na parábola do joio e do trigo significa. Mas ao mesmo tempo, essa parábola ela nos confronta e confronta uma visão de mundo que muitas vezes nós temos. Muitas vezes nós achamos que o mundo é dividido entre o bem e o mal, e o bem e o mal estão em uma constante batalha. E essa batalha do bem contra o mal, ela sempre é bem simples de se identificar quem é bom e quem é mal. Basta você olhar e você vai perceber quem é o mocinho da história e quem é o vilão. E a gente torce para o mocinho e espera que o mal seja derrotado no final. Essa visão, que muitas vezes vem também dos filmes de Hollywood, é a visão que muitas vezes nós temos do mundo e da vida. Existem pessoas boas e pessoas más, e a gente consegue separar elas com facilidade. Mas quando a gente olha para essa parábola de Jesus, a gente vai perceber que as coisas não são tão simples assim. O joio é semeado no meio do trigo, e é difícil distinguir, é difícil separar um do outro. Essa parábola Jesus conta porque era comum o plantio do trigo naquela região, naquela época, e o joio, quando nasce no meio do trigo, quando são plantas pequenas, quando estão brotando, são muito parecidas. Você não consegue dizer o que é joio e o que é trigo no início. Só vai conseguir distinguir uma da outra quando as plantas já estão amadurecendo e começando a colocar as suas sementes. Lá então é que é possível distinguir por meio dos frutos, por meio daquilo que cada planta produz, se ela é joio ou se ela é trigo. Mas nós precisamos perceber a partir dessa parábola que diariamente nós convivemos com situações e com pessoas neste mundo que pertencem ao maligno. Situações que não são causadas por pessoas que servem a Deus e que seguem a Deus. Pessoas plantadas pelo próprio Deus. Mas Jesus ensina nessa parábola que o julgamento não cabe a nós. Não somos nós que devemos julgar o que é joio e o que é trigo. E também não cabe a nós arrancar o joio do meio do trigo. Porque nós não temos capacidade de julgar o coração das pessoas. Nós não conseguimos ver o que está por trás de cada ação, quais são as intenções, o porquê de cada ato. A nossa visão é extremamente limitada. E Jesus deixa bem claro que a nossa tarefa não é fazer essa separação.
A nossa tarefa não é julgar e separar o joio do trigo. A partir da parábola, nós percebemos que Deus fará essa separação. Ele mesmo usará os seus anjos quando for a hora certa, quando chegar o dia do Senhor, o fim dos tempos. Na hora de colher os frutos, fica bem fácil distinguir o joio e o trigo. E não corre-se o risco de estragar o trigo ao colher o joio. O joio é uma planta, uma erva daninha, que coloca suas raízes com mais profundidade que o trigo. Por isso, arrancar o joio do meio do trigo, mesmo que você consiga distinguir facilmente, ou mesmo que de alguma forma você consiga distinguir o joio do trigo, você corre o risco de arrancar as raízes do joio e essas raízes trazerem junto as raízes do trigo. Jesus, ele deixa bem claro que nós não devemos julgar e distinguir quem é bom e quem é mau, quem pertence ao reino de Deus e quem pertence ao maligno, porque nós não temos a capacidade de fazer isso, mas também porque nós corremos um sério risco de errar e de fazer injustiças, de arrancar trigo na tentativa de arrancar joio e perder aquelas plantas de trigo. O objetivo de Jesus com essa parábola é muito claro. É nós aprendermos que sim, existe joio neste mundo. Existem obras e pessoas que vêm do maligno e que agem em nome do maligno. E nós devemos ter consciência disso, para a gente conviver neste mundo onde Satanás muitas vezes está agindo. Nós precisamos ter clareza disso para conseguirmos perseverar quando o maligno age e quando as suas obras se opõem às obras de Deus. Nós devemos perseverar. Por isso que Jesus nos deixa claro que o joio está no meio do trigo, que as pessoas do reino de Deus convivem com as pessoas que não pertencem ao reino de Deus neste mundo. Inclusive, muitas vezes dentro da própria igreja isso pode acontecer. Mas não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós fazer a separação, a distinção. Isso pertence a Deus. Essa parábola nos ensina que o que sim cabe a nós é nos preocupar conosco. É olhar para a minha vida, para a tua vida e perguntar: será que eu tenho sido trigo? Será que eu sou trigo? Ou será que eu não sou joio? As obras, os frutos que eu produzo são trigo? São coisas que vêm do reino de Deus? Ou são obras do maligno? Essa deve ser a nossa preocupação diante desse texto, porque senão nós caímos no erro de apontar o dedo, de julgar e de excluir. E a gente pode causar muito mal e errar muito feio com essa atitude. Meu irmão, minha irmã, que você possa meditar nessa parábola tão clara, tão simples de se compreender neste dia, nessa semana, e olhar para o seu coração e fazer essa pergunta sincera: eu sou trigo, semeado por Jesus Cristo para fazer parte do reino de Deus? Ou eu estou aqui simplesmente para combater aqueles que são trigo? Estou aqui para atrapalhar a plantação, para prejudicar e para produzir coisas infrutíferas? Essa deve ser a nossa preocupação, não com o outro, mas comigo. E assim nós podemos também saber que uma vez que nós temos o desejo no nosso coração de ser trigo, o Senhor, Ele pode nos tornar trigo, não importa quem nós somos. O Senhor, Ele nos coloca para dentro do seu reino. E no dia que a colheita for feita, nós estaremos junto com o Filho do Homem e seremos levados ao reino de Deus, o reino do nosso Pai Celestial. E então nós poderemos brilhar como o sol, como diz o último versículo. Que nós de fato ouçamos essa parábola e nos convertamos ao nosso Deus. Sejamos plantação sua, sejamos trigo seu, para a honra e glória de Deus e também para a proclamação do seu reino. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Amém.
E assim também convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, quando juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Minha irmã, meu irmão, neste mês de julho, nós estamos falando sobre a minha oferta de ação de graças, a oferta espontânea de ação de graças. Poder ofertar por tudo aquilo que Deus nos fez, por tudo aquilo que Deus já nos ofereceu, por tudo aquilo que Deus ainda fará em nossa vida. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é dádiva, é bênção, é presente de Deus. Eu quero te convidar, minha irmã, a que você na tua comunidade também pegue este envelope para que você possa fazer a tua oferta de ação de graças. Deus também conhece o nosso coração e Deus também sabe por onde nós pensamos e o que nós fazemos. Certamente Deus também conhece a nossa situação, os nossos limites. Nesse momento eu quero te convidar para que você possa também refletir sobre a generosidade, sobre aquilo que Deus fez em nossa vida. Procure a tua comunidade, procure o tesoureiro da comunidade, para pegar o envelope e trazer a tua oferta junto à comunidade. E essas ofertas serão recolhidas no primeiro culto presencial que teremos nas comunidades. Ao retornarmos às atividades do primeiro culto presencial, queremos então recolher esses envelopes com as ofertas. Ou então você poderá entregar para o tesoureiro da tua comunidade. Que as dádivas das tuas mãos também sejam uma bênção para a obra de Deus, para o mundo de Deus. Amém. Quero também convidar neste momento para que possamos nos unir em oração pelas pessoas que estão doentes, que sofrem, pelas pessoas que necessitam de auxílio, pelo nosso país, pelo mundo, pelas pessoas que passam fome também ou estão desempregadas. Quero convidar para que nos coloquemos diante do Senhor, possamos pedir por esta situação. Eu lembro aqui dos aniversariantes que tiveram aniversário nessa semana. A vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Que Deus também continue abençoando as vossas vidas neste dia, nessa semana dos aniversários de todos vocês. Também eu quero lembrar aqui em oração do senhor Evaldo Mittang, aqui de Nova Santa Rosa, que está hospitalizado, está em recuperação. Que Deus também dê sabedoria aos médicos, dê força ao Evaldo, para que também possa se restabelecer, se recuperar e retornar também para o seu lar. Também te peço pela família Richter, aqui de Nova Santa Rosa, que está enlutada pelo falecimento do senhor Lotário Richter, residente em Colônia Vitimarsum, em Palmeira, Paraná. Que também Deus possa consolar o coração da família enlutada, que nesse momento lamenta a perda do senhor Lotário. Também quero lembrar dos idosos que estão em casa, dos idosos que estão também nas casas de repouso, nos asilos. Que Deus também fortaleça o coração das pessoas idosas neste momento, possa também sustentar. Que nós possamos achar formas de ir ao encontro das pessoas idosas, para que o seu isolamento nesse momento seja algo com menos sofrimento, mas seja também algo no qual nós aguardamos o dia de podermos nos reencontrar.
Também lembro pelas pessoas, pelas mulheres gestantes, que estão ansiosas, angustiadas pela aproximação do parto. Também, Senhor, acalma o coração, acalma, Senhor, também a vida, acalma, Senhor, também as relações familiares, que muitas vezes as angústias, a tensão do momento que está, é algo que explode muitas vezes na vida das famílias. Lembro também, Senhor, pelas pessoas que estão doentes com o Covid no Brasil e em todo o mundo. Oremos pela recuperação, pela restauração. Também oremos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia e que essa doença possa nos abandonar e deixar. Também peço pelas pessoas, pelas famílias que perderam os seus lares e os seus bens com o ciclone e com as chuvas no sul do país, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que possamos lembrar também por estas pessoas. E pelas comunidades eu peço também por chuva. Possamos orar para que a chuva, a bênção de Deus, possa molhar novamente a terra e o solo, possa recuperar os mananciais, que a chuva também novamente possa trazer a alegria das plantações, possa trazer o ânimo de volta também para as famílias. Queremos nos colocar em oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, por nos ter abençoado, por nos dado o vigor para o trabalho, também o vigor com os anos de vida, com a colheita, com os ensinamentos. Ó Senhor Deus, nós te somos gratos por tu teres nos se revelado em nós, em Jesus Cristo, teu Filho, e o qual tu envia o Espírito Santo a nós. Sabemos e lembramos que tu estás sempre conosco, entre nós, nas comunidades, nas vidas de cada pessoa e também nesse tempo estranho que nós vivemos. Tempo de medo, de angústia, de sofrimento, de dor, de morte, de perdas. Um tempo em que nós não sabemos mais agir e se relacionar, Deus. O medo muitas vezes toma conta da nossa vida. A proximidade com as pessoas já não é mais como antes. Por isso, Deus, te peço, olha para o teu povo, olha para o teu mundo, Senhor, que geme e sofre. Te peço, Senhor, que tu estejas olhando para todas as situações aqui mencionadas, as pessoas doentes, as pessoas que estão em recuperação, para as pessoas que estão em isolamento, para as pessoas, Senhor, que passam por necessidade. Olha, Senhor, por aquelas pessoas que perderam os seus bens. Olha, Senhor, por aquelas pessoas que estão enfermas com o Covid. Dá força a elas e à família também. E tira do nosso coração o preconceito contra essas pessoas. Cuida, Senhor, do teu povo. Cuida da tua humanidade. Querido Deus, no findar, no caminhar, no dormir e ao levantar, nós temos a certeza que tu estás conosco, porque foi esta a promessa dita na tua palavra. Nisto nós cremos e nisto nós colocamos diante de ti, amado Deus. Diante da tua igreja, diante da comunhão dos irmãos e irmãs, mesmo em distância, nós queremos nos colocar agora, Senhor, para orar em conjunto a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
como comunidade restaurada por Deus, como comunidade guiada, orientada, conduzida por Deus. Também é a comunidade e o povo de Deus que se preocupa também por outras pessoas. E eu te convido, minha irmã, meu irmão, para neste dia, que você também possa ofertar. E eu lhe convido então para ofertar com generosidade e com carinho para a obra de Deus. A cada dia nasce de novo sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. A cada dia nasce de novo sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia. Convido para a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para sempre. Amém. Vamos na paz do Senhor e tenhamos uma abençoada semana. Amém.